Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde debate. 15h01. Estamos de volta então com o nosso Justiça na Tarde, já entrando na sua segunda hora. Claro, segunda e terceira hora, nós vamos então estar com o debate. E o debate de hoje é justamente este, ou seja, os problemas que desafiam a Previdência Social. Precisam de soluções imediatas e duradouras. E quais são, portanto, aí essas soluções, já que os problemas sempre estão sendo debatidos, estão sendo discutidos, e evidentemente que as soluções é que a população brasileira está, portanto, aí esperando. Por isso que convidamos aqui especialistas no campo da Previdência Social para que possamos, então, avançar no debate e contribuir também com a discussão, quem sabe, também de alguma forma fazer com que as nossas autoridades, obtendo também aí visões diferentes, possam adequar aí as soluções que a população tanto espera. Então vamos nós aqui apresentar nossos convidados, como também nossas convidadas, doutora Thaís Riedel, que é a presidente da Associação Confederativa Brasileira da Advocacia Previdenciária, aqui conosco nos estúdios ao vivo, né, doutora Thaís? Muito boa tarde, é sempre muito bom recebê-la aqui nos nossos estúdios. Muito boa tarde para a senhora. Boa tarde, Walter, boa tarde a todos os ouvintes, cumprimentando aqui também os colegas, doutor Diego, doutor Pedro, doutora Carmen. Uma alegria e uma honra poder estar aqui hoje conversando com vocês sobre o direito previdenciário. Então vamos nós, doutora Carmen Lúcia Pedrolo, também conosco, ela que é especialista também no direito previdenciário, também seja muito bem-vinda, um prazer também recebê-la e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada, Walter, é uma felicidade aqui estar com os colegas, doutora Thaís, doutor Diego, doutor Pedro, está informando, né, a sociedade, falando um pouquinho sobre os direitos previdenciários dele. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora. Doutor Pedro Matias, também advogado especialista no direito previdenciário. Também seja muito bem-vindo. Muito boa tarde para os senhores, doutor Pedro. Obrigado, Walter. Boa tarde a todos. Boa tarde, Diego Geruli, doutora Thaís, Carmen. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Doutor Diego Geruli, também especialista no direito previdenciário, ele que é o presidente do Instituto Brasiliense de Direito Previdenciário, que é o IBDPrev, também conosco mais uma vez aqui no nosso debate, também muito bom também mais uma vez tê-lo aqui no nosso programa, doutor Diego, mais uma vez seja muito bem-vindo, boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter, o prazer é sempre meu, boa tarde, colegas aqui de mesa, vamos tentar levar um pouco de conhecimento para a sociedade mais uma vez aqui pela Rádio Justiça. Muito obrigado pela gentileza. Então vamos nós aqui direto, portanto, aqui ao ponto, doutora Thaís, como também os demais convidados. Na avaliação dos senhores, também das senhoras, quais são os problemas que de alguma forma estão desafiando a nossa Previdência Social, desafios que precisam de soluções imediatas e também duradouras. É possível enumerá-las ou nós não temos esses desafios, doutora Thaís? Sim, temos muitos. Um desafio premente que a gente tem, inclusive, discutido muito em vários fóruns de debate, também na mídia, é a demora, né, as filas do INSS. A gente tem um problema crônico que vem se agravando já há muitos anos e há muitos governos. Nós que lidamos no dia a dia com o direito previdenciário já há algum tempo, já havíamos avisado, olha, aqui está ficando difícil. E as medidas que foram tomadas ainda não foram capazes de solucionar um problema que tem se agravado. Ele começa com uma demora excessiva na análise dos pedidos. Temos que lembrar que esses pedidos tratam de verbas alimentares, então são situações em que as pessoas estão sem condições de trabalho, ou elas estão com alguma doença, uma incapacidade para o trabalho, ou uma idade avançada, né? Situações que exigem um tratamento humano, digno para essas pessoas. E uma vez que a gente teve gradativamente uma diminuição da quantitativa de servidores públicos no INSS, e, por outro lado, não houve contratações correspondentes, nem suficientes para a demanda que se apresenta, a consequência natural é exatamente essa demora nas análises.
E aí o INSS, ele há algum tempo tem a decisão de gestão que foi tomada, que por um lado é importante, mas também não foi capaz de resolver, foi a digitalização, a modernização, a virtualização desses processos. Não sei se o ouvinte aqui lembra, alguns anos atrás a gente ligava a televisão e tinha aquelas filas dando volta no quarteirão, né? Hoje essas filas elas ficam de forma virtual. Você tem um aplicativo, ou você entra no site, Meu INSS, e lá você faz os requerimentos. A princípio, é algo bom, positivo, entretanto, a realidade brasileira é complexa. Nós temos ainda muitas desigualdades sociais, analfabetos digitais, e quando a gente não tem isso de uma transição, de uma construído com a população, sim, acaba que as pessoas, às vezes, sem instrução, vão fazer o pedido e ali faltam documentos, falta uma série de detalhes que vão interferir depois na análise desse processo. Então, a gente entende que esse é um ponto principal, que é a questão da demora da análise. E nessas análises, o INSS tem agora o objetivo de automatizar, né? A máquina já, imediatamente, a inteligência artificial já dizer se tem ou não tem direito. Situação essa que, se tiver tudo certo no CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o extrato da pessoa, ok, pode ser que dê certo. Mas se tiver qualquer detalhe, e são muitas vezes necessários ajustar o CNIS, porque as empresas não comunicam da forma correta, ou a parte também contribuiu, não consta lá nos seus extratos. Qualquer probleminha que tiver, que não esteja ali devidamente registrado nesses extratos, geram toda uma celeuma para a gente conseguir ajustar. Então, a gente tem uma demora. Depois, quando esse processo é analisado, muitas vezes eles voltam para poder serem novamente ajustados, porque falta documento ou porque não foi feito adequadamente. Temos um problema sério das perícias, né? As perícias, alguns benefícios previdenciários, como aposentadoria por incapacidade, né? E também o auxílio incapacidade, que a gente chamava de auxílio doença. A gente precisa desse laudo médico informando se há ou não há incapacidade para o trabalho. E, em específico, em relação às perícias, também é algo que, quando se trata de benefícios que necessitam desses quadros médicos, também a gente tem falta de pessoal, tem uma demora excessiva. Então, são várias as situações, e acho que todas elas são possíveis de solução. E é o que a gente diz, né? O governo ele tem que perceber que é um investimento a gente poder direcionar, melhorar, né, o processo administrativo no INSS, inclusive há uma economia quando a gente faz isso, porque quando o processo administrativo ele não consegue resolver esses problemas, as pessoas têm ido ao Poder Judiciário. E lá no Poder Judiciário, o INSS tem sido ali um dos maiores litigantes do país, e isso sai, às vezes, 4, 6 vezes mais caro para o governo. Então, sim, temos muitos desafios e há soluções. Nós que estamos aqui, somos pesquisadores do direito previdenciário, temos oportunamente sempre que solicitado, levado pareceres, também ideias do que a gente pode melhorar, mas é preciso um esforço coletivo, um esforço para que a gente possa dar dignidade aí a essas pessoas que vêm ao Estado requerer algo não menos do que o seu próprio direito garantido pela lei e pela Constituição. Doutora Carmen, e para a senhora também, quais são esses desafios que a Previdência precisa enfrentar, ou que está enfrentando, e que tem que buscar soluções imediatas e duradouras? Como bem a doutora Thaís falou, um dos maiores problemas hoje é a fila do INSS. Hoje, o governo tenta, através desses programas, esses multirões que ele faz, diminuir essas filas. Mas o que tem acontecido é que essas filas, o segurado vai para uma fila e depois muda para outra fila. É tão sério que quando você entra com um pedido, com um requerimento de qualquer benefício, e esse benefício é negado e você tem que ir para um recurso, quando o teu processo vai para o recurso, esse recurso é julgado, é concedido esse benefício para ele, ele volta para um final da fila.
ele não dá uma continuidade àquele processo, que aí levaria menos tempo, né, para que aquele benefício fosse concedido, mas isso não acontece. O segurado sai da fila e volta lá para o final para ter o benefício dele implementado, né? E que eu vejo também é a questão do sistema mesmo. A gente lida com pessoas o tempo todo que são pessoas, às vezes, analfabetas, mas são idosos, que não entendem de tecnologia. E quando eles vão dar entrada em qualquer pedido, ele não sabe como fazer, ele não sabe o que colocar lá. Então, acho que também, além, né, de criar esses multirões, eu acho que deveria ter uma atuação do governo em explicar para a sociedade como funciona todo aquele processo, né? Como que eu faço, né, para dar entrada no meu processo, o que eu preciso colocar lá. E como agora tudo é robotizado, você não vai mais numa agência, você não tem quem te oriente, né? Eu acho que isso quem ganhar é o governo, porque ele vai ter milhões de processos ali indeferidos por falta de documento. E a gente ainda tem um decreto que fala, se não tiver todo o documento lá, se você não oportunizar o INSS a ver, vai ser indeferido. E se for para a justiça, vai ser também, porque você não colocou a documentação correta. Tá, mas o segurado sabe disso? Ele não sabe, entendeu? O INSS não orienta. E agora, né, com as agências, sem o segurado ir lá, ele não consegue mais abrir um requerimento lá de atendimento, né, difícil para ele, ele fica desorientado, não sabe como fazer a coisa correta e vai ter, sim, o benefício dele indeferido. Então, acho que daí não seria a solução só criar multirões, não. Eu acho que vai além disso. Doutor Pedro, pelo que a gente percebe, né, ele só vai preocupar com Previdência Social daqui a uns 50 anos, né, doutora Thaís? Mas vamos com ele aqui também, buscar com o senhor, doutor Pedro. Como é que o senhor avalia também essa questão, né, os desafios que a Previdência tem que enfrentar para, de alguma forma, encontrar soluções duradouras? Oi, Walter. Você se engana um pouco, assim, é importante desde logo já estar preocupado com a Previdência. Essa resposta. Né? Então, e é correto, né? Desde cedo já preocupado, né? a sua própria Previdência, né? Perfeito. Então, infelizmente, a gente enfrenta esse problema das filas também do INSS, mas também tem várias análises equivocadas, né? Feitas pela autarquia previdenciária. Então, não só essa demora na análise dos pedidos, mas também uma análise equivocada gera um prejuízo para os segurados, né? E acaba gerando também uma alta judicialização dessas demandas que poderiam ser resolvidas de forma administrativa se tivesse uma devida e correta análise pelos servidores do INSS. Então, não basta só que a gente acabe com as filas, mas também que haja uma devida e correta análise dos benefícios que são requeridos, né? Então, a gente enfrenta também um problema grande com relação às perícias médicas que muitas vezes não levam em consideração os laudos que são juntados pelo segurado e não fazem a devida análise daquela situação fática, né, que é levado no requerimento administrativo. Então, acho que não basta fazer toda essa análise dos benefícios, mas também uma análise adequada. Isso perpassa, claro, por uma necessidade de qualificação dos servidores do INSS. Doutor Diego, há tanto tempo que a gente fala sobre Previdência, com os senhores, também com as senhoras, e é sempre muito bom falar para levar informação, portanto, para a população. Mas nós falamos tanto que a população envelheceu. Quer dizer, isso de alguma forma atrapalha que eu digo assim, de alguma forma, aumenta os desafios da nossa Previdência para que possamos ter, de forma mais justa, aí o atendimento a essa nossa população de tamanho, quer dizer, que vive num país de tamanho continental. Com certeza, né, Walter? O sistema ele tem uma função constitucional, que é a função de proteger, de dar ordem social, de dar bem-estar, de fazer justiça social. E as pessoas, quando chegam na idade mais avançada, é um momento que normalmente elas precisam dessa proteção. Sim. Quando nós falamos que aumentou o número de idosos, nós temos que analisar isso comparativamente também. Nas reformas da Emenda 20 de 1998, da Emenda 41 de 2003, na Emenda 103 de 2019, que foi a última, todas foram pautadas na inversão ou na possível inversão da pirâmide demográfica. Isso é só pesquisar, quem tiver curiosidade de buscar o texto base da proposta dessas emendas constitucionais, vai ver que elas estavam pautadas nessa possível inversão da pirâmide demográfica, que até agora não aconteceu.
Então, todas as projeções de que ela inverteria, né, elas ainda não se operaram, mesmo com datas próximas de que ela estaria. Inclusive, uma delas falava que seria por agora. Né? Em 2020 e pouco, ela já teria virado e não virou. E nós temos que avaliar isso também sobre uma outra perspectiva, porque quem é o idoso? Né? Não adianta a gente discutir previdência e falar do aumento da quantidade da população idosa, do crescimento dessa população, sem discutir quem é de fato essa pessoa idosa. E quem é essa pessoa? Hoje, pela lei, é aquele acima dos 60. Sim. Mas essa lei é de 2003. Será que aquela pessoa de 2003 com 60 hoje é o mesmo idoso? Será que essa mesma pessoa, a gente não tem que revisar essas datas, essas idades? Então é isso que hoje talvez tenha um enfrentamento, porque quando fala nisso, parece que está mexendo num vespeiro. Nossa, vai botar mais uma idade mais alta ainda? Nós estamos falando de previdência. E difícil de lidar de previdência no nosso país, Walter, é, como você bem disse, o tamanho continental que nós temos. E as diversas realidades. Uma pessoa que vive na capital, ela tem uma qualidade de vida que no interior ela não tem. Agora, no interior de São Paulo, talvez ela tenha uma qualidade de vida muito melhor do que no interior do Nordeste, ou do interior de uma cidade no Norte. Então, depende muito da localização. Hoje, quando nós falamos de idade mínima, ou de quem é idoso fora do Brasil, nós analisamos comparativamente com a Europa, nós estamos falando de pessoas de 67, 68 anos de idade. No Brasil, nós estamos tratando de 60. Só que a aposentadoria não é os 60. A aposentadoria no Brasil já é os 62 para a mulher, 65 para o homem. Ah, mas lá fora está 67, 68, 69. Tem lugar que é 69 anos de idade a aposentadoria. Né? Então, mas qual que é a qualidade de vida? Qual que é o parâmetro deles para considerar o idoso? Qual que é o limite, qual que é a barreira limite para a gente considerar estar fazendo ou não justiça social? E isso no nosso país é muito, muito difícil de arbitrar. Porque uma pessoa com 60 anos aqui em Brasília, que vive aqui em Brasília, um servidor público, por exemplo, Sim. Os 60 anos dele não é nem perto dos 60 anos de alguém que vive no interior do Nordeste, que não tem as mesmas condições financeiras, educacionais, por exemplo. Então é difícil de nós arbitrarmos uma idade mínima no Brasil por conta disso. E ao mesmo tempo nós temos o medo da fraude, que já a verdade fala assim, mas o cara mora lá no interior, então a idade é X, ele mora aqui na capital, a idade é Y. Mas o cara vai sair lá então da capital, vai morar no interior para poder aposentar mais cedo. Pode acontecer? Pode. Pode não acontecer? Também pode. Mas são riscos que estão na discussão. Agora, para mim, o principal desafio que nós temos hoje é enxergar o sistema pelo que ele é. O sistema foi feito pela nossa Constituição para dar ordem social, garantir ordem social, bem-estar e fazer justiça social. E isso não está em número. E quando nós discutimos aqui inicialmente, que você fez uma ótima pergunta para todos eles, quais são os desafios? E todos falaram vários aqui. Perícia, de fila, né? E todos estão tendo uma causa só. Falta de investimento. Falta de recurso. Os governos não investem na Previdência porque só enxergam ela como um passivo, como algo a se gastar dinheiro. E não enxergam ela com a grandeza constitucional e a importância constitucional que ela tem no mundo do direito e no mundo do trabalho. Então, para mim, esse é o nosso principal desafio, enxergar a Previdência pelo que ela é. E ela é ordem social, ela é bem-estar, ela é justiça social. E isso eu não alcanço querendo que a Previdência dê lucro ou que ela fique empatada no 0 a 0. Isso eu alcanço com justiça, com direito, com prerrogativas, com acesso a benefícios, com igualdade e com bem-estar a todos. Doutora Thaís, como muito bem pontuou o doutor Diego, esse nosso país de abismos, né, de desigualdade social, onde temos uma parte de pessoas que, de alguma forma, conseguem viver bem. E a outra parte não consegue, portanto, esse intento. Mas a senhora vê também, como já está enxergando o doutor Diego, ou seja, de avançar nesse conceito de pessoa idosa, que aqui é quando alcança 60 anos, ou seja, 60 anos hoje a pessoa está inteira, dependendo do lugar onde ela está sobrevivendo, diferente de outros lugares. Enfim, como é que é encontrar, portanto, aí um meio termo, ou a senhora vislumbra também já um debate a nível de Congresso Nacional, de população, de sociedade, para que isso possa acontecer? Ou ainda estamos longe disso? Vamos lá, eu até tratei disso agora na minha tese de doutorado, que eu finalizei agora no final do ano passado.
em que eu analisei exatamente como que ocorre essa proteção do risco social no Brasil. O que é a Previdência? A Previdência, ela serve para proteger os trabalhadores, lato sensu, as pessoas de uma forma geral, em relação a situações de risco. Então, faz parte, é inerente à existência humana, a gente tem riscos, né, da própria sobrevivência, né, que é o óbito, como temos riscos no mercado de trabalho, então, o acidente do trabalho, temos riscos que podem afetar a nossa saúde, então, uma doença que incapacite a pessoa para o trabalho, né? Situações afortunadas também, a maternidade, mas que temporariamente pode incapacitar a mãe para o trabalho. Então, todas essas situações em que, caso não houvesse uma proteção estatal, a pessoa ficaria sem renda, né? Ela justifica a existência da Previdência Social. A Previdência Social é uma política pública contributiva que está inserida dentro de um sistema de seguridade social que, em conjunto com a assistência e a saúde pública, elas visam proteger a população de uma forma ampla em relação a esses riscos sociais. É como se fosse a seguinte lógica, ó, o Estado se obriga a garantir saúde pública, com saúde pública a população trabalha. Trabalhando, eu obrigo ela a contribuir, porque ela não é previdente, amanhã ela pode não ter saúde para trabalhar. E aí, ela exige contribuição na Previdência. E aquelas pessoas hipossuficientes que não conseguem trabalho e também não conseguem que a própria família possa arcar com a sua subsistência, a gente tem a assistência. Então, dentro desse tripé do sistema de seguridade social, a nossa Constituição foi muito feliz ao criar um mecanismo que tem orçamento próprio. Então, nós temos ali o orçamento fiscal, orçamento de investimentos em empresas públicas e o orçamento da Seguridade Social. E esse orçamento é muito rico, sabe, Walter? Sim. E desde a Constituição Federal tem tido aí desvios das suas verbas que seriam destinadas para saúde, assistência e previdência para outras finalidades. Então, o problema no Brasil é, quem dera fosse só questão de definir idade, porque isso seriam questões de reformas paramétricas. O Brasil, assim como o mundo, tem passado por reformas paramétricas. O que é isso? Ora, se a minha população está vivendo mais, está conseguindo trabalhar mais, eu vou ajustar a idade mínima para aposentar. Até aí, acho que cientificamente é algo que não tem o que refutar. Qual que é a problemática? É que, quando a gente faz comparações internacionais, sem identificar qual que é o risco do Brasil, que é um país continental, com desigualdades sociais e regionais tamanhas, o número que eu precisaria, qual seria? Qual é a idade média que o brasileiro se incapacita pela idade para trabalhar? Eu teria que fazer uma média norte, sul, nordeste, trabalho braçal, trabalho intelectual e achar esse número. Esse número existe? Não existe. Não há análise, há muitos anos não são feitas análises atuariais em relação a esses riscos no Brasil. Então, foi isso até que eu critiquei na minha tese, que agora está virando livro, viu? Já fazendo propaganda, vou lançar agora dia 20 de novembro. Todos convidados lá no STJ. Então, essa análise do risco, ela passa por a gente identificar o que nós podemos prevenir em relação ao risco, isso sai muito mais barato. Então, por exemplo, como que eu quero economizar fazendo uma reforma da Previdência que, na prática, eu altero o cálculo do valor dos benefícios e as pessoas vão receber aposentadorias e pensões menores, praticamente 70% tudo no salário mínimo. E isso porque não pode ser menos salário mínimo, não seria menos que o salário mínimo, certo? Então, como que eu faço uma reforma dessa medida? E também eu não faço reformas para a gente trabalhar o que entra para a Previdência. Por quê? A gente ainda tem sonegação, a gente ainda tem muito acidente do trabalho. O acidente do trabalho é algo que gera um prejuízo gigante para o sistema, porque uma pessoa que iria contribuir 30 anos, ela tem um acidente, ela sai de contribuição para despesa, né? Então, os países sérios, assim, quando eles vão tratar de reformas paramétricas, tem todo um dever de casa antes que deve ser feito. Então, a gente precisa entender o orçamento da Seguridade Social, identificar esses desvios se ainda existem ou não e o que podemos melhorar. O que podemos melhorar em termos do que está sendo arrecadado, porque no Brasil, diferente de outros países, a Previdência não conta somente com o que os trabalhadores estão contribuindo. Ela está dentro do orçamento da Seguridade Social, que conta com outras contribuições, não necessariamente diretamente relacionado à folha. Então, lucro, faturamento, loteria, tudo isso vai para o orçamento da Seguridade Social.
Então, é um problema um pouco mais complexo. Agora, o que a gente precisa é identificar qual é a proteção que a gente quer garantir. Isso, como o doutor Diego falou, é um investimento em bem-estar na população. Tem países que estão discutindo já a renda básica universal, ou seja, o simples fato de você ser um cidadão te garante a não morrer de fome. Você vai ter ali uma renda independentemente de contribuição. Alguns países já têm esse norte. O que a gente precisa ter? A gente tem que ter essa proteção mínima, mas a gente tem que ter uma previdência que ela possa ser interessante. O que nós estamos fazendo é reduzir cada vez mais a proteção previdenciária, de modo que ela não tenha se tornado atrativa. Ah, não, eu prefiro chegar aos 65 e pedir um benefício de prestação continuada, que é assistencial, que é um salário mínimo. Para ser salário mínimo, eu contribuo em 30 anos. E um assistencial, um salário mínimo. Então, a gente precisa conseguir ter uma matemática positiva. Então, é claro que a gente tem que pensar em déficit, tem que pensar nisso tudo, mas a questão é bem mais complexa e envolve, repito aqui, a necessidade da gente entender qual é o risco hoje do brasileiro no mercado de trabalho. Hoje nós temos a inteligência artificial, hoje nós temos aí muitas pessoas trabalhando como MEI, e que muitas vezes não está contribuindo necessariamente aquilo que ela recebe de renda, e depois lá na frente ela não tem proteção. Há uma grande informalidade no mercado de trabalho, então nós temos trabalho, mas não temos emprego. Então tem uma série de trabalhos transnacionais, um brasileiro que mora na França e trabalha numa empresa sueca. Para onde essa pessoa está contribuindo? Como é que nós vamos? Onde ela vai aposentar? Então tem muitos desafios e a gente tem que lembrar que previdência é a única política pública que ainda dá um retorno contributivo direto. Né? Então, a gente não pensa nisso na educação. A educação está em déficit. Previdência é investimento em bem-estar quando acontecem as situações em que as pessoas não conseguem trabalhar, situações de risco. Isso tem um custo. Só que é a única política pública que ainda tem um retorno. Então, ela não é a vilã. Pelo contrário, ela é um instrumento importante, óbvio, tem que ser ajustado. Então, reformas paramétricas no mundo inteiro são feitas, o problema não é exatamente esse. O problema é todo o sistema que tem sido desconfigurado por uma necessidade de redução de despesa, sem análise do seu objeto, que é o risco. Então, a gente faz reforma sem analisar o que é protegido, que são os riscos. Então, é nesse ponto que eu penso que a gente deveria, sim, fazer uma reforma em outros termos e não uma reforma só financeira. O financeiro é um ponto importante, mas ele não é o único nem o principal. Nesse aspecto, então, doutora Carmen, aproveitando essa deixa aqui da doutora Thaís, quer dizer, a gente tem ouvido bastante, olha, se não cuidarmos, a Previdência vai quebrar, vai falir e outras coisas mais. Quer dizer, dinheiro tem, né? O que nos falta, então, quando eu falo nos falta para a nossa sociedade, é justamente encontrar o caminho correto, o equilíbrio correto, como foi muito bem pontuado aqui pela doutora Thaís. Qual o ponto de vista da senhora? Eu acho que essa questão da análise, né, da Previdência quanto aos riscos, aqueles que vão ser protegidos e aquelas pessoas que serão protegidas, realmente não são feitas. No Brasil, só se vê a questão econômica mesmo. Se eu pensar como o doutor Diego falou, da questão da pessoa idosa, você pensa numa pessoa rural, que vai pedir um benefício rural, uma mulher aos 55 anos, ela tem direito a uma aposentadoria rural, né? Uma mulher aos 55 anos numa cidade grande é uma mulher totalmente produtiva. Ela está produzindo, ela está trabalhando, muitas vezes não quer nem se aposentar ainda, ela quer continuar contribuindo. Se você pega uma mulher no Nordeste, rural, com 55 anos, ela já está adoecida. Ela já está adoecida. E se você não faz uma análise correta, como a doutora Thaís falou, vamos lá pensar no benefício assistencial, né? Previdência não é só a aposentadoria, ela tem a parte assistencial, o BPC, né? Imagine essa mulher com 55 anos, rural, que não consegue comprovar uma aposentadoria. Documentos, que eles têm muita dificuldade em ter documentos para comprovar essa aposentadoria. Então, digamos que ela fique desprotegida. E para ela ter alguma proteção social do Estado, ela vai ter que esperar mais 10 anos, porque ela só vai conseguir um benefício assistencial aos 65 anos. Então, você imagina uma mulher rural, já castigada, né, pelo trabalho
da terra ali, do sol, né, tem que esperar mais até os 65 anos para ter direito a um benefício. Eu acho muito interessante o que o doutor Diego falou, essa questão da regionalização, né, da Previdência, fazer a análise regional, porque ela realmente é importante, as diferenças são muito grandes mesmo, né? Então, eu entendo que a Previdência, ela não deve só ser debatida, como a doutora Thaís falou, sobre a questão econômica, mas se procurar, sim, analisar o lado social da população brasileira, né? Porque cada região você vai ter uma realidade social. O Sul vai ter uma realidade. Se você viajar de carro pelo país, você viajar pelo Sul, as cidades são maravilhosas, você vai ver saneamento básico. Se você viajar de carro pelo Nordeste, é uma pobreza enorme. Não tem saneamento básico. O Norte não tem saneamento básico na própria cidade, dentro da cidade. Então, as realidades são muito diferentes. Você alcançar uma idade para uma aposentadoria é penoso, sim. No Brasil é penoso, né? E comparar o Brasil com cidades de outros países de primeiro mundo, eu não concordo, né? Tem que olhar para a nossa realidade, assim, e pensar, assim, mais para o lado social. A Previdência, todas as reformas, né, doutora Thaís, só visa o lado econômico, mas nunca se debate o lado social daqueles segurados que um dia vão pedir um benefício. Doutor Pedro, claro, né, que quando se fala em Previdência, tanto que os assuntos que nós estamos aqui abordando já é a questão da idade, acima de 60. Quer dizer, o jovem hoje, né, diante da nossa realidade, diante desses debates específicos em termos de previdência, o que o jovem deve pensar e deve, acima de tudo, se preparar para não enfrentar dificuldades quando chegar realmente na idade de aposentar? Desde logo planejar, né, para a sua própria aposentadoria. Mas como planejar, né? Porque nós não temos essa cultura do planejar. Quer dizer, o jovem, não é o caso do senhor, mas o caso de muitos jovens, não querendo aqui, de certa forma, também criticá-lo de forma alguma. É o jeito do jovem mesmo, só preocupado aqui, lá para frente, vai preocupar a aposentadoria, agora que eu vou me preocupar com isso, enfim. Mas qual é a grande pegada realmente na juventude para não ter realmente de enfrentar problemas quando alcançar a terceira idade? É justamente essa precarização da Previdência Social, de uma maneira geral, impacta também essa situação nos jovens, né? A gente tem cada vez mais pessoas buscando começar a trabalhar mais cedo para cada vez mais tentar antecipar a sua aposentadoria, embora a gente encontre essa situação de precarização da nossa Previdência Social. Um dos pontos importantes também que a gente vê de precarização da nossa Previdência Social foi, inclusive, a criação de um critério etário para as aposentadorias especiais, né? Então, a gente tem um caso hoje de uma idade mínima para a concessão de aposentadoria, em que antes a gente bastava ali exercer atividade com exposição a agentes insalubres ou que prejudicassem a saúde do segurado, que hoje a gente precisa de uma idade que leva, inclusive, o segurado a ter mais tempo de contribuição exercendo uma atividade que prejudique a sua saúde para poder ali ter o seu benefício concedido. E acaba gerando essa situação que a doutora Thaís falou, de acabarem migrando para um benefício assistencial, que é o BPC, né, para garantir ali pelo menos um salário mínimo, né, como benefício mensal. Então, a preocupação do jovem deve ser essa mesmo, de eventualmente até lutar e buscar reformas no nosso sistema previdenciário que garanta ali melhores condições de aposentadoria quando chegar à sua idade mais avançada. Doutor Diego, foi bem interessante nessa colocação que o senhor fez em relação a analisar de forma regional cada situação, né? Porque não é justo pessoas que não temos nada contra o pessoal que mora no Lago Sul, né? Pegando aqui a nossa realidade.
onde presume-se que quem mora no Lago Sul tem uma melhor condição de vida, enfim, diferente de quem não mora no Lago Sul, principalmente de quem mora em cidades do entorno, onde ainda nos falta, portanto, aí saneamento básico. Vacina tem, mas nem todos têm a consciência de que a vacina realmente ajuda, portanto, a melhorar a qualidade de vida. Enfim, como é que seria realmente fazer essa medição, essa análise regional? Fazendo essa análise, seriam também aposentadorias diferentes, tempos diferentes, ou seja, quem mora de forma que não tem tantos recursos encurtaria, portanto, ali o seu tempo para poder requerer uma aposentadoria ou então um benefício. Quem mora de forma que tem mais condições realmente para poder ter essa qualidade de vida, aumentaria também aí o seu tempo, caso busque também a aposentadoria. Como é que seria essa conta? Que pergunta, hein? Quero ver responder agora. Não, assim, isso foi muito discutido, Walter, na reforma. Muito discutido, né, Thaís? Nós tivemos ali várias discussões onde esse assunto foi levantado. E como regionalizar, como distribuir. Porque, como você mesmo disse, dentro de Brasília, que é conhecida como a terra da fantasia no Brasil, né? Nós vivemos aqui no plano piloto uma vida diferente do que o entorno vive. Exatamente. Bem diferente do que o entorno vive. Mas dentro da mesma cidade, como que a gente conseguiria regionalizar isso e como que nós evitaríamos a fraude? Que essa também é uma questão. Né? E dentro do Lago Sul, por exemplo, você tem situações distintas. Que você tem o Lago Sul urbano e você tem o Lago Sul rural. Você tem uma parte do Lago Sul que tem chácaras, de pessoas que estão plantando, de família, de economia familiar, né, que vivem ali, até naquela região próxima, com um meio de trabalho mais difícil. Né? Então, não tem como hoje, não se vislumbrou uma forma de tratar isso por conta do medo exclusivo da fraude. E o que a gente escutava era assim, precisamos sim tratar o cara que mora lá no interior do Nordeste diferente do cara que mora em Brasília, no Distrito Federal, dentro do plano piloto. Precisamos. Como? Ah, não sei, porque aí o cara que mora em Brasília, ele vai pegar o avião, vai arranjar um comprovante de endereço, vai dizer que ele mora lá no interior para poder aposentar mais cedo. Não. Peraí, tem como você fiscalizar isso hoje no meio digital? Você sabe onde o cara está. Você sabe onde a pessoa está. Onde que ela está declarando imposto de renda, onde que está os comprovantes de endereço dela. Você tem como fazer isso. O próprio INSS sabe, exatamente. Você compra uma casa, está lá. A casa onde você comprou. Exatamente. Você consegue rastrear tudo isso, mas o medo ainda é maior e é muito difícil, porque você vai entrar em outras discussões, como, por exemplo, aonde é mais penoso ou não é, aonde precisa de mais proteção ou não precisa. Mas, ao lado contrário, uma política de proteção dessa natureza distribuiria mais renda, trazendo mais justiça social para aquelas comunidades. Nós já vimos, durante a reforma, várias discussões tratando de que a renda de benefícios previdenciários em muitos municípios foi muito maior do que o fundo de participação dos municípios. Ou seja, o que circula de dinheiro, Walter, dentro do município por pagamento de benefício previdenciário e assistencial é maior do que a própria arrecadação do município tributário. Né? Então, mostra que a Previdência a maioria dos pequenos municípios, né, é ela que sustenta e ela que desenvolve a economia local. Então, a partir do momento que nós tivermos uma política justa de distribuição de renda, de distribuição de benefícios da Seguridade Social, nós vamos ter um aumento econômico, uma melhoria econômica local também, um desenvolvimento local maior. Aí eu vou ter mais recursos para fazer as obras de saneamento básico, mais recursos para a saúde, mais recursos para a educação, porque eu tenho mais dinheiro circulando. Mas isso hoje, Walter, essa discussão é quase utópica. Vou ser bem sincero. Você desanima a gente. Porque nós dependemos do governo, né? E quando a gente fala governo, não é o atual, não é o eleito. Futuro. São os que estão administrando. E a administração, que independe da ideologia, ela não pensa da mesma forma que nós. Né? Então nós temos que... Por isso que eu disse que nosso primeiro desafio é mudar a visão sobre o sistema. Não é um sistema para beneficiar pobre ou para beneficiar fraudador. Pelo contrário, as fraudes são raras no sistema. Elas existem, mas elas são raras em comparativos numerais. Né? Então nós temos que tratar com respeito aquele que contribui, aquele que confia
e lembrar que sem a Previdência nós não temos uma economia saudável no nosso país e sem o nosso regime geral de Previdência Social, que é administrado pela INSS, nós não seríamos ainda a duras penas uma das maiores economias nacionais. Doutora Thaís, bem simples. A nossa Previdência tem jeito? Porque os debates que nós fazemos, geralmente, de alguma forma, procurar entender a situação, as sugestões, portanto, são apresentadas com muita propriedade através dos senhores e das senhoras, que são estudiosos, portanto, no assunto. Sei que o trabalho dos senhores tem colaborado muito com o nosso Congresso Nacional, com o nosso Judiciário, através de estudos e com toda certeza chegam e eles, de alguma maneira, estudam também e tentam, de alguma forma, aplicá-los da forma mais justa. Mas a pergunta é bem simples, já que muita gente, às vezes, fica naquela preocupação, como já foi dito, por que eu vou trabalhar? Né? Lá na frente eu posso pegar um benefício, enfim, de repente falta emprego também, de repente está aí a tecnologia avançando e muita gente achando que está perdendo emprego por conta da tecnologia. Enfim, então a pergunta é bem simples. Tem jeito para a nossa Previdência? Tem jeito e a solução já está na Constituição, desde Então, conta pra nós. 1988. Sério, doutora? Sério. E por que nós não aprendemos ainda a lição? Porque estão desvirtuando o que o Constituinte fez. Olha só, na Constituição fizeram uma engenharia muito inteligente, que é o Sistema de Seguridade Social. Quando a gente pega até pela terminologia, o que é um sistema? Diga aí, Walter. Não, eu quero ouvir a senhora. Sistema, mas hoje lembrar, sistema digestivo, sistema respiratório, é um conjunto de órgãos para se chegar a uma determinada finalidade. Perfeito. O que a Constituição fez? Ela, copiando alguns modelos internacionais avançados, como o britânico, por exemplo, ela cria um modelo de seguridade social. E quando ela fez isso, olha só, nós somos a única política pública, quando fala seguridade social, que tem um orçamento próprio. O que eles pensaram na época? Olha, eu, Estado, quero investir na ordem social, quero investir em política pública para a redução de desigualdades do país e garantia de bem-estar, certo? Então, eu estou criando um sistema que é um conjunto de órgãos, saúde, assistência e previdência. Estou colocando um orçamento e nesse orçamento, a gente tem lá os princípios que a própria Constituição trouxe. Ele fala assim, eu quero que tenha uma diversidade de base de financiamento, ou seja, legislador infraconstitucional, quando você for criar os tributos para vir para esse meu orçamento, tributa diferentes pessoas em diferentes situações, para minimizar o meu risco. Então, o modelo que a Constituição fez, ela já resolve o problema atual da Previdência. Qual é o problema atual da Previdência? Nós temos menos pessoas trabalhando e a população envelhecendo. O que a Constituição falou? Não fica baseando só nisso, meu amigo. Garanta outras fontes de financiamento. Quando ela garante outras fontes de financiamento, ela já fala, olha, tribute as empresas sobre o lucro, sobre o faturamento, na importação, com custo de prognóstico. Quais dessas situações depende de envelhecimento da população? Nenhuma. Qual que é o problema? É a gente considerar a Previdência só folha. Quando a gente considera a Previdência só folha, que não foi o modelo que a Constituição pensou, mas que depois foram sendo, na legislação infraconstitucional, quando quiseram criar um fundo constitucional previdenciário, exatamente para não ter desvio dos valores que eram destinados para a Previdência, pela DRU, que foi a desvinculação das receitas da União, que desviou mais de 30 anos aí os recursos do orçamento da Seguridade Social, quando quiseram focalizar, vamos fazer um fundo para não desviar esse direito? Ah, não, então só conta esse valor. Só, na verdade, a solução já está na Constituição. Tenha outras fontes para financiar bem-estar. Então, quando os outros países estão pensando o que fazer, eu digo, basta a gente voltar na nossa Constituição de 1988, que ela já deu a solução. É diversificar custeio. Diversificar custeio e minimizar risco. A gente não minimiza risco, porque a gente não tem tido atitudes e investimentos em... você está vendo sucateamento aí também de servidores públicos na área do Ministério Público, em vários lugares que poderiam estar do trabalho, estar investindo em evitar o acidente do trabalho. Então, como é que a gente diminui essa conta? Reduzindo a quantidade de risco e garantindo que essas receitas que originariamente eram destinadas para a Seguridade Social venham
para onde elas devem vir. Porque elas têm sido desviadas em termos de 30% ou mais, porque eu estou falando só legalizada, há muitos anos. A gente gasta mal. A gente desvia para a finalidade que o Constituinte já falou. E o Constituinte já deu a solução. Qual é a solução? Outras fontes que não só a folha. Se você tem outras fontes, se eu estou tributando, por exemplo, um lucro de uma empresa, o que aumenta a expectativa de vida interfere nessa fonte? Nada. Zero. Se eu estou falando, pegue dinheiro de loteria e bote na Previdência, Saúde e Assistência. O que envelhecimento da população tem a ver com isso? Nada. Você sabe quanto que vem hoje para a Seguridade Social de concurso de prognóstico, que são jogos autorizados? Que era para vir 100%? Hoje só vem 17%, em média. E o restante? Desviado, fundo disso, fundo de desporto, fundo daquilo. Ao longo dos anos foram tirando e botando em outros fundos. E não tem culpado nisso, não? Aí eu não vou entrar nesse mérito. O que eu quero só pontuar é que o Brasil tem um mecanismo avançadíssimo de proteção social, que já está lá desde 88, que é o Sistema de Seguridade Social. Nós precisamos retomar o seu conceito, porque hoje a gente tem reformado as partes sem olhar o todo. Então, a gente reforma a Previdência, amplia a assistência, ao mesmo tempo não vê se tem custo para isso, o que um vai impactar no outro. Olha como um está ligado ao outro. Imagina uma pessoa que teve um acidente do trabalho. Ela estava contribuindo para a Previdência. Ela teve um acidente, ela vira despesa, ela está recebendo um benefício. E ela está esperando uma cirurgia do SUS. Quanto mais o SUS for demorado, mais tempo ela é despesa aqui. Ou seja, está tudo conectado. São políticas públicas que devem trabalhar em conjunto. Então, tem solução sim. Ela já está simplesmente na nossa Constituição. Mas o que nós temos feito é uma desconfiguração do modelo originariamente pensado e muito bem pensado, reformando as partes sem ver o todo, e não dando ali a diretriz que deveria ter sido dada já desde o começo. Então, eu convido a gente rever, repactuar o que a gente quer de proteção e, a partir daí, a gente poder identificar a quantidade de recursos que nós vamos destinar para essa política pública de bem-estar. Agora, se a gente não considera o que foi pensado e a gente lida só com os problemas sem pensar no todo, a gente está criando um Frankenstein e realmente os problemas são muitos e vão aumentar. Então, ou a gente chama o feito à ordem e fala, peraí, aqui o modelo é esse. O mundo inteiro está pensando o que fazer. A gente já tem a solução, está na Constituição. Só que as prioridades foram mudando. Então, nós precisamos definir o que nós queremos ter de prioridade. Nós queremos a prioridade de assistência ou a gente quer trazer essas pessoas para o mercado de trabalho e priorizar a previdência? Então, é essa a discussão que também deve ser feita. Doutor, pediu a palavra, por favor. Sim, não tinha pedido não, mas quero comentar isso aí também. A questão dos gastos, né, do orçamento. Nós tivemos uma CPI, né, uma Comissão Parlamentar de Inquérito no Senado para discutir o caixa da Seguridade Social e nós avaliamos ali que a partir de 2014 a Seguridade Social começa a operar em déficit e esse déficit é até hoje. Então, quando a gente fala de recursos, nós temos que lembrar que nós não temos hoje recurso suficiente para sustentar tudo e nem do jeito que a gente quer. O que a doutora Thaís fala é no sentido do seguinte, não temos, segundo eles não temos, como ela mesmo disse, um fundo, uma linha de investimento, que seria do concurso de prognóstico, uma pequena parte dela está vindo para o sistema, outra parte está indo para outras situações, que nós também não podemos desmerecer. Investir no desporto, investir em outras situações também faz parte da questão da ordem, faz parte da felicidade da justiça social. Mas quando nós falamos na possibilidade que a Thaís trouxe bem aqui, de que nós já temos o modelo pronto, é de aumentar a tributação. Aumentar e diversificar. Quando eu falo diversificar hoje no modelo deficitário, é aumentar a tributação. E isso infere em outros vários problemas econômicos, que eu não sei se você quer jogar para a Carmen, mas já joga. Estou feliz aqui em responder no final. Já está com a doutora Carmen, então, por favor, doutora Carmen. Antes de começar essa roda de conversa, a gente conversava justamente sobre isso, né? Eu falava para você como nós temos uma proteção social aqui, previdência social muito boa, muito bem escrita. Foi mesmo. O que acontece é que ela não é aplicada no modelo que ela está, né?
eu entendo que tem muitas fontes de arrecadação. Então, o governo, ao invés de ficar fazendo reforma, diminuindo, né, a proteção do segurado, diminuindo o benefício, pensando em diminuir despesa, deveria ter projeto de fiscalização mesmo, né? Já que tem a previsão de tantas fontes de custeio para a Previdência, por que não começar a fiscalizar? Não é só a folha de pagamento, né? É fiscalizar, sim, a empresa se estão contribuindo da forma correta, né? Acidente de trabalho, a empresa ela tem outras fontes ali que ela tem que pagar para a Previdência, mas não se fiscaliza. Às vezes o segurado ele tem direito a uma aposentadoria especial, você vai pegar um documento que se chama PPP lá para ver, né, se está tudo ok. A empresa não paga a GFIP, não paga, sabe? E eu acho que ela faz até isso pela tantos de impostos, né, que ela tem que pagar para proteger aquele acidente de trabalho. Então, acho assim, o governo poderia pensar mais em fiscalização também, né? Não pensar só na fonte de custeio, porque elas já são muitas mesmo, né? Então, eu entendo que a nossa Previdência é muito boa, o que ela deve ser é colocada em prática na forma como ela está sendo, como ela foi escrita. E outra coisa, eu acho que o governo também deveria incentivar as pessoas a contribuir. Você não tem só o contribuinte obrigatório, você tem o contribuinte individual também, e você tem o contribuinte facultativo. A população, às vezes, ela não trabalha, mas ela quer pensar numa proteção lá aos 65 anos, a mulher aos 62, ela pode contribuir. Ela pode contribuir de forma facultativa. Muito segurado, muito trabalhador não pensa nisso. Muita gente da população nem sabe que ela pode contribuir de forma facultativa. Então, acho que o governo também deveria incentivar a população a contribuir também para a Previdência, né? Pensar que ela tem que, sim, correr atrás de uma proteção social, que ela já existe, ela só está lá, ela só precisa ser implementada da forma como ela foi escrita. E para o seu, doutor Pedro, também nesse mesmo tema? Sim. A gente tem visto também uma precarização do trabalho, cada vez mais trabalhos informais, e isso gera a situação desses segurados, né? Por mais que devessem contribuir, acabam não fazendo o devido recolhimento da contribuição previdenciária, como a doutora Carmen mencionou, contribuintes individuais, né? Então, essa precarização do trabalho também gera esse déficit para a Seguridade Social de uma maneira geral. Então, todos esses temas de políticas públicas, eles estão, sim, relacionados e devem ser tratados de uma maneira geral, né, na nossa Previdência e também nessas questões sociais mais detalhadas, inclusive na questão do direito do trabalho. A questão do envelhecimento da população, que evidentemente que nesse fim de semana foi bastante debatido, tema também que em outras ocasiões também se debateu bastante. Quer dizer, é um ponto que de alguma forma acende alguma luz amarela ou vermelha, ou mantém a luz verde no nosso sistema previdenciário ou não, doutor Diego? Envelhecimento? Sim. Como nós já dissemos, sim, né? Ele acende porque enquanto nós não tivermos uma condição, um mecanismo de avaliar essa idade, quem é idoso, nós vamos continuar trabalhando com uma idade que hoje está um tanto quanto defasada para a maior parte dos idosos em cidades urbanas, né, com todos os direitos resguardados a saneamento básico, saúde, educação, etc. Então, nós temos sim que tomar esse cuidado e chamar atenção para outros alertas vermelhos que não só a idade, né? Hoje nós temos alguns alertas, quando nós estamos discutindo aqui questão de orçamento, que nem tudo é só não, né? Existem mecanismos que a Constituição trouxe para proteger o sistema. Nós estamos discutindo aqui envelhecimento, nós estamos discutindo inversão de pirâmide, mas não se vê discussão, por exemplo, de tributação de quem trabalha com dividendos na parte da Seguridade Social. Quem é esse? Aquele cara que tem um recurso e que ele trabalha no mercado de ações, investindo seu próprio dinheiro e vivendo daquele resultado financeiro daquele próprio dinheiro. Isso não é um trabalho. Hoje a Receita entende que essa verba ela não é tributável. Esse recurso ele não é tributável com Seguridade Social. E deveria não ser? É. Pois é, que está a discussão. Não é um trabalho? Ele não é um ser trabalhando? O cara que trabalha como cobrador de ônibus, ele não tem que pagar a contribuição sobre o salário dele? Sim.
O corretor de imóveis que aluga o imóvel dos outros, ele não tem que pagar contribuição social sobre a renda dele? Todo mundo tem que pagar, mas essa pessoa que trabalha com seus próprios dividendos não tem. Outra situação, aquele que tem vários imóveis alugados. Vários imóveis. Qual que é o trabalho dele? Alugar os imóveis dele. E viver da renda. E viver da renda. Ele está vivendo de uma renda do quê? Caiu do céu? Se ele não administrasse os imóveis dele, ele viveria do quê? Porque o imóvel parado é despesa. Ah, mas é dividendo, eu estou vivendo dos meus dividendos, mas não existe um trabalho para movimentar esse dividendo? E que hoje eles não são tributados. E hoje se nasce muita discussão em torno disso, como aquela questão dos sporting betting, que são investimentos ou apostas que são feitas em times, e muita gente dali tira dinheiro para viver, inclusive. Não trabalha mais do jeito que nós conhecemos, trabalha daquilo ali, né? Ou, por exemplo, o pessoal que dança na internet, os que ficam dançando, os jovens, ficam lá dançando, fazendo dancinha na internet, estão ganhando dinheiro e não estão pagando. Não estão pagando. Será que não é o que a Carmen falou, começar a fiscalizar? Mas para fiscalizar eu preciso de norma tributária que autorize. Só que na hora que a gente discute previdência, é sempre um negócio no canto. Estou lidando com pobre, com gente que só quer despesa, né? Aquela coisa, a lá Caco Antibes, né? Que, né? Lidando com pobre. E não é. Né? Sem a seguridade social não existiria o rico que ele acha que ele é hoje. Ou classe média alta que acha que é rico. Nós precisamos de uma seguridade social funcional. De verdade, para isso nós precisamos fiscalizar e retratar a política tributária. Outro caso também de acender alerta, que eu jogo aqui para a Thaís essa bombinha para a gente discutir, né? É a questão dos trabalhadores de plataforma. Hoje as plataformas não reconhecem Uber, iFood, etc., essa pessoa como seu empregado. De fato, ela não é um empregado. Ela não tem a subordinação, ela não tem vários requisitos da relação de emprego, embora alguns juízes trabalhistas ainda insistam em querer considerar essa relação uma relação de emprego. Mas já é pacificado na Justiça do Trabalho que não é. Mas eles são prestadores de serviço à pessoa jurídica? Se sim, que ela é uma pessoa jurídica, ou não tem um CNPJ. Se sim, a legislação tributária previdenciária, que é a Lei 10.666 de 2003, ela regulamenta que a obrigação tributária do recolhimento, retenção e do pagamento da cota patronal é do tomador de serviço, daquele contribuinte individual. Porque quem presta serviço para essa plataforma é uma pessoa física. É o seu João que compra um carro ou aluga o carro para fazer Uber. Ou compra uma moto para entregar o iFood. É ele, pessoa física, prestando serviço a uma pessoa jurídica. Só que a plataforma diz o seguinte: não, eu não sou um tomador de serviço. Eu sou um intermediário. Porque, na verdade, quando a Thaís pede o iFood, é ela que está chamando o cara. Eu só sou um intermediário nessa relação. Então, eu não tenho que pagar a cota patronal e eu não tenho que pagar as contribuições sociais das seguridades sociais relativas a essa relação. Só pago dos meus empregados direto, que é quem está mexendo na plataforma, quem está ali servindo café lá dentro, esse pessoal. Agora, o trabalhador da plataforma, ele não paga. E a empresa não paga, ele não paga e ele está o quê? Exposto. Está aí na rua solto, sofreu um acidente de trabalho, vai ficar sem nada, porque ele não está pagando. E já fizeram pesquisas, Walter, que menos de 20% dos trabalhadores em plataforma têm algum tipo de formalização tributária e previdenciária. Nossa. Menos de 20%. Então, essas pessoas têm filhos, têm famílias, têm vidas a tocar, e que num acidente de trabalho é que elas vão perceber o quão foi ruim para elas aceitar essa imposição econômica. Então, quando a gente discute de previdência, está faltando dinheiro? Tá, eu trouxe aqui um balde de água fria, mas está faltando dinheiro? Tá em déficit mesmo, a Seguridade Social está em déficit. Isso é indiscutível, inclusive a própria Anfip, que é a entidade que sempre fez esses cálculos e disse que não estava até 2014, ela reafirmou que está agora recentemente no Senado, mês passado, apresentando os seus estudos. Mas nós temos outras tantas coisas para discutir. E essas outras coisas nós vamos discutir na No segunda próximo hora do bloco. programa. Tá bom, doutora Thaís, doutora Carmen, doutor Pedro, doutor Diego? Peço licença para que possamos ir ao intervalo. Já vencemos a primeira hora. Já estaremos de volta e vamos avançar na segunda hora do Justiça na Tarde Debate. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Ok, vamos nós. São 16 horas mais 7 minutos. Vamos prosseguir já na segunda hora do nosso debate aqui na Rádio Justiça, onde o assunto é a Previdência Social.
Aqui conosco estão nossos convidados e convidadas, doutora Carmen Lúcio Pedrolo, que é advogado especialista no direito previdenciário, como também o doutor Pedro Matias, também especialista no direito previdenciário, doutor Diego Cheruli, também especialista no direito previdenciário, ele que preside o Instituto Brasiliense de Direito Previdenciário, IBDPrev, e a doutora Thaís Riedel, que preside a Associação Confederativa Brasileira da Advocacia Previdenciária. Ela que também é especialista no direito previdenciário. Eu volto com a senhora, doutora Thaís. A senhora fique à vontade, caso a senhora queira fazer alguma colocação em termos da nossa primeira hora, que foi muito rica aí em termos de esclarecimentos, mas eu deixo também este ponto aqui para que possamos então refletir e evidentemente, avançar aqui nas respostas. É claro que quando se fala que quando a Previdência não, de alguma forma, soluciona ali aquele problema, evidentemente que o pessoal busca, portanto, aí a justiça. Quer dizer, se o administrativo da nossa Previdência Social leva-se tempo e não resolve, ou quando resolve, se resolve com muito tempo, então se busca a justiça como alternativa. A justiça é mais rápida ou pela quantidade também ou pelo volume também de ações se equipara, portanto, este tempo, ou seja, não tem para onde correr? Bem, vamos lá. No Brasil, a gente tem o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, que tem essa responsabilidade de gerir esses benefícios. Então, qualquer pessoa que entende, ali sendo contribuinte do sistema, que tem direito a algum benefício, ela vai ao INSS fazer esse requerimento e ele tem a obrigação de fazer a devida análise. Essa análise ela é extremamente técnica, existem vários requisitos que são analisados, então, a depender do tipo de benefício, tem ali os seus requisitos. E o ideal era que essa análise fosse feita de uma forma célere, já que nós estamos falando de benefícios alimentares ali, né? Então, sim, a pessoa está no estado de necessidade. Tem pressa. Tem pressa. E como que foi feito o nosso modelo? A gente tem essa via administrativa que conta com um tribunal administrativo chamado Conselho de Recursos da Previdência Social. Ele não é muito conhecido, às vezes, da população. É um tribunal administrativo composto com julgadores no Brasil inteiro, em turmas, né, nas juntas que a gente chama. E nessas juntas tem representante dos trabalhadores, dos empregadores e do governo. E eles ali podem e devem fazer as análises daqueles processos que chegam à sua alçada. Normalmente, quando o INSS indefere um benefício, ele faz a primeira análise, e aí as pessoas podem recorrer para esse tribunal administrativo ou ir para o judiciário, né? É algo que a gente tem discutido e algo que pode vir ao encontro de ser uma das soluções para melhorar o nosso sistema, era um maior e melhor investimento nessa via administrativa. E quando eu falo via administrativa, não é só no INSS, mas também no Conselho de Recursos. Se a gente tivesse um processo administrativo eficiente, com certeza o número de ações judiciais reduziriam bastante. Por quê? Porque aí nós teríamos, então, o judiciário mais focado em discussões de teses jurídicas. E não hoje. Hoje a gente tem um judiciário para implementação de política pública, simplesmente porque a parte não consegue ficar lá esperando infinitamente o INSS analisar, e a gente tem uma premissa de que ao ele demorar para analisar é como se tivesse um indeferimento, já pode, né, depois de um determinado tempo, ingressar no judiciário. Então, algo que a gente entende que seria fundamental seria um melhor investimento nessa via administrativa. Consequentemente, a gente reduziria a judicialização, a gente chama judicialização de políticas públicas, né? Então, quando eu tenho isso, acontece não só na Previdência, acontece na saúde, né? Quando a gente tem lá as pessoas precisando de um leito no SUS ou um medicamento, né? Tudo isso tem vindo para o Poder Judiciário. Então, é algo que a gente tem, nós constitucionalistas temos analisado bastante esses pontos e com certeza, especificamente aqui na Previdência, não tenho dúvidas que se a gente investisse nesse processo administrativo, nós reduziríamos com certeza muito da despesa do governo com
esses processos judiciais, que custam de 4 a 6 vezes mais mês para o Estado, né? Então, é algo que, efetivamente, a gente tem que pontuar. E retomando um pouco até uma discussão que a gente finalizou antes do intervalo, né? Hoje a gente fala, academicamente, que a gente tem passado agora pela pós-modernidade. O que é isso? É um momento histórico no qual nós temos a tecnologia atuando de uma forma global. Então, veja, a pandemia ela mostrou que um vírus da China atacou o mundo de uma forma muito ampla e rápida, e que hoje não tem mais os meus riscos e os seus riscos, são nossos riscos. Os riscos são mundiais. Agora nós estamos passando por uma situação de guerra, né, em algumas localidades do mundo, e a qualquer momento pode respingar para os outros países, é algo que afeta todos nós, né, são situações de risco. E dessas mudanças, algo que tem sido uma nova realidade, né, o novo normal, é o meio digital, é a inteligência artificial, que ela começou na área industrial e agora ela vem para a área de serviços. Então, nós temos inteligência artificial, inclusive, no Poder Judiciário, né, analisando os processos. E como que fica a tributação quando eu tenho uma máquina substituindo pessoas? Então, antes eu tinha pessoas trabalhando, desse trabalho eu obrigava uma contribuição previdenciária, e aí esse trabalhador tinha que contribuir, e o empregador também tinha que contribuir, que é a cota patronal. Quando esse trabalho é substituído por máquinas, ou criam-se mecanismos como plataformas, como a gente vê hoje na questão do Uber, do iFood e de várias outras situações, o mundo tem parado para pensar como que fica a tributação nessa situação. A tributação, hoje, tem sido algo discutido em fóruns internacionais, ela tem escapado do Estado. Eu falo, inclusive, hoje de trabalho transnacionais, que são pessoas que trabalham num país, mas ele recebe em outro país e a empresa está em outro país, né? Então, são esforços que, pelos riscos atuais serem globais, vão envolver atuação mundial, né? Temos as criptomoedas, como que a gente tributa isso? Bem, então existe toda uma discussão da tributação 4.0 e a gente puxa aqui para a Seguridade 4.0. E o que aconteceu? A pandemia, ela escancarou algo que a gente já sabia. O que ela mostrou? Que nós temos trabalho que não necessariamente é emprego. Então, quando eu tenho um trabalhador de plataforma, ele está trabalhando, mas isso não é um emprego formal. E assim, escapa do Estado a devida contribuição para a proteção dos riscos dessa pessoa. E aí, então, vários países começaram a ver esse trabalho informal. Porque na época da pandemia, isso até foi muito curioso. Olha o que aconteceu no Brasil. É lamentável, é triste, mas nos chama a atenção. Em novembro de 2019, nós tivemos a maior reforma da Previdência de todos os tempos, maior reforma constitucional, sem contar o número de palavras alteradas e tudo mais, com o objetivo de redução de despesas na área social. Isso foi novembro de 2019. Vamos economizar em 10 anos 1 trilhão. Olha que ironia do destino. Vamos reduzir, nós não precisamos de tanto, o Estado não tem que proteger tanto, vamos botar o pessoal na previdência privada, ele já dá conta de resolver, não precisamos do Estado atuando tanto. Quando foi? Isso foi em novembro. Dezembro, janeiro, fevereiro, vem a pandemia. E o que a pandemia mostra? Que numa situação de alto risco, quem que tem que entrar? O Estado. Sobrou para quem? SUS, todo o esquema de vacinação, isso é Seguridade Social. Sobrou para auxílio emergencial para os trabalhadores, né? Para atender todos os informais. Sobrou para assistência social. Ou seja, no fim das contas, em momentos de alto risco, a iniciativa privada não consegue proteger. As empresas também estavam fechadas. E esses trabalhadores que não contribuem para a Previdência ficaram nitidamente numa situação fragilizada. Porque não tinha... Pegava o coronavírus, ficava incapaz para o trabalho, não tinha benefício previdenciário. O Estado teve que... Tudo que ele economizou na reforma, praticamente, no ano seguinte teve que gastar com benefícios assistenciais. Então, o que isso mostra?
que os estados eles têm que ser previdentes. O que isso quer dizer? Independente se ele é um estado mais liberal ou um estado mais social, ele tem que pensar em riscos e prevenir e tratar dessas situações de risco da população. Então, o que o mundo tem pensado nesses trabalhadores de plataforma? Algumas soluções têm sido pensadas assim. Por exemplo, toda vez que você fizer uma compra nesses sites ou nessas plataformas, um percentual da compra já iria para a conta deste trabalhador. Né? Então, tem várias soluções que estão sendo pensadas, mas que envolve a gente pensar tributação. Claro que no Brasil a gente não quer ter mais tributação, mas é fazer uma tributação inteligente. Uma tributação daquilo que tem escapado ao controle da tributação, uma tributação que seja redistributiva, ou seja, quem pode mais tributa mais e menos. O Brasil ainda não é assim. E nós estamos aí com uma reforma tributária que, aos trancos e barrancos, não consegue ainda... eu estava ouvindo até um dia desse, está tendo mais exceções do que regras, né? Então, a gente precisa simplificar o modelo tributário e, nesse modelo tributário, entender que existem as contribuições sociais que têm destinação específica para cuidar do bem-estar da população. Então, nessa reforma tributária, eu não tenho visto discussões sobre como ficarão COFINS, PIS, PASEP, que são contribuições destinadas à Seguridade Social, serão mantidas para a Seguridade Social na reforma tributária? Né? Então, a reforma tributária, a gente tem que pensar o que será arrecadado e em que será gasto. Né? Então, em que será arrecadado e em que será gasto, a gente tem que identificar que alguns trabalhos hoje são realizados como contribuinte individual, as pessoas não são tributadas e a gente tem perdido a arrecadação da folha, que é o principal pilar contributivo histórico, né, do Brasil, quiçá mundo, da Previdência. Então, com um cenário que a gente tem cada vez menos emprego formal, mas a gente não deixa de ter trabalho. Tem um professor, José Afonso, que ele trabalha muito essa tributação 4.0, que ele defende que o seguro-desemprego deveria chamar seguro-destrabalho, né? Porque hoje o trabalho não é necessariamente sinônimo de emprego. Então, nós temos problemas que a pós-modernidade traz, que envolve novos riscos mundiais e que nós temos que ter inteligência, e não é só Brasil, é mundo, de conseguir fazer uma tributação justa e uma tributação que consiga alcançar o seu objetivo de justiça social. Ou seja, eu conseguir tributar de uma forma que não se torne excessivamente onerosa, que o empresário não consiga ter a sua indústria ou a sua empresa, né, que seja justa, mas que, por outro lado, eu não tenho uma tributação tão afeta ao consumo como hoje nós temos. Hoje, a nossa tributação, o pobre acaba pagando mais porque está tudo embutido no consumo. Então, falar de previdência sem pensar na parte tributária acaba sendo uma discussão manca, porque a gente precisa ter os dois aspectos, porque o que eu tributar vai ser o que eu terei de gastos para poder gastar, na verdade, investir, né, em bem-estar da população. Então, são esses os desafios, mas eu digo a vocês, tem solução sim, a gente tem que pensar fora da caixinha, e o mundo inteiro, depois da pandemia, que estava entendendo que não precisava de ter o Estado pensando em bem-estar, depois da pandemia viu que precisa sim. Qual é o tamanho, como isso vai ser? Aí é o desafio que a gente põe aqui para o debate. Doutora Carmen, quer dizer, diante do que foi dito, se fala muito na aposentadoria complementar, enfim, a aposentadoria no sistema privado, quer dizer, e claro, né, e temos aí a nossa preocupação em relação à nossa aposentadoria pública. Quer dizer, o caminho realmente aí para tenhamos aí condições de respirar dentro do campo da tranquilidade seria justamente insistir mais, investir mais, tornar mais confiável o sistema de aposentadoria privado ou complementar. Seria esse o caminho? Nossa, eu acho essa questão muito complicada, porque o brasileiro não tem essa expertise. Ele não é preparado para isso, ele não estuda isso. Você vê que a nossa previdência do regime geral, né? As pessoas não sabem, não contribuem, às vezes até porque não sabem. Imagina lá numa previdência complementar, que você nem sabe como funciona, né? Uma previdência complementar, o que vai reger ali são contratos, né, doutora Thaís? Você vai assinar um contrato no qual vai estar tudo especificado.
como que vai ser aquela previdência, qual vai ser o resgate daquela previdência. O brasileiro, ele não estuda isso, ele não trabalha isso, né? Isso aí você tem que pensar já desde cedo mesmo, né? Mas eu entendo que conforme está se seguindo a previdência, conforme as reformas que estão acontecendo, conforme os benefícios que estão sendo diminuindo, o servidor público, eu não sei, né, Diego pode até completar melhor, se todo servidor público já contribui, né, para uma previdência complementar, né, porque hoje, se você faz um concurso público, você está condicionado numa aposentadoria ao teto, né? Então, o servidor público ele pode migrar, né, para uma previdência complementar para garantir o status dele lá numa aposentadoria. População em geral, que recebe 2 salários mínimos, que vive para sobreviver, porque você não vai dizer que 2 salários mínimos você consegue viver. Você consegue ali o mínimo existencial. Você acha que essa pessoa que ganha 2 salários mínimos, ela vai pensar em uma previdência complementar? Às vezes essa pessoa não tem estudo nenhum. E a previdência complementar ela tem que ser muito bem estudada. Porque você tem que entender qual o risco que ela vai te proteger. Mas eu acho que é uma coisa que o brasileiro já tem que começar a pensar. Porque conforme a previdência está caminhando, eu creio que vai te manter, vai te dar apenas o mínimo ali existencial. E o resto é sim você procurar uma previdência complementar para que no futuro, né, você tenha uma aposentadoria melhor. Eu vejo isso aí uma coisa muito distante no atual cenário do nosso país. Doutor Pedro, quer dizer, é difícil o jovem, já volto e insisto nessa pergunta, né? Aproveitando a juventude do show, e um tema que realmente para muitos entendem que é um assunto que interessa só para quem tem mais de 40, né? E é evidente que está sendo dito aqui que desde dos bancos escolares é importante que essa matéria esteja ali incutida na cabeça da moçada que está buscando aí, através dos estudos, mais conhecimentos. Como é que o senhor vê também essa questão? Sim, sim. E muitas vítimas desse trabalho informal são jovens, principalmente os jovens, né? Os jovens têm cada vez mais sido cooptados a trabalhar nessas plataformas e acabam não contribuindo para a Previdência Social, prejudicando ali sua aposentadoria futura, né? Ou até mesmo um benefício ali por incapacidade, né? Ou eventualmente uma pensão por morte. Então, essa precarização do trabalho, cada vez a criação de trabalhos informais também prejudica os jovens dessa forma, né? Como a doutora Carmen comentou, quem recebe um salário mínimo hoje fica praticamente impossibilitado de pensar numa aposentadoria ou numa contribuição para um fundo de previdência complementar, né? Numa previdência privada. Então, é um cenário que está distante para o jovem que está inserido nesse meio de trabalho informal, pensar numa possibilidade de uma contribuição para uma previdência complementar, ou até mesmo para a sua, né? Tendo em vista que a maioria não contribui para o regime geral de previdência. Entendo. Voltando com o senhor, doutor, doutor Diego, falamos realmente, motivamos, incentivamos realmente o jovem a prestar muita atenção, a entender essa questão do sistema de aposentadoria, para que lá na frente ele não tenha aí grandes dificuldades. E estamos falando aqui que a população envelheceu. Quer dizer, a pessoa envelhecida, ela teria como, de alguma forma, entender a sua posição de continuidade no mercado de trabalho, pela sua experiência, enfim, pelo seu conhecimento, ou não cabe mais no mundo atual um ser que, em determinada idade, principalmente, independentemente de gênero, ao entendimento, não, isso não pensa como a gente pensa, não pensa como o jovem pensa, o mercado hoje é do jovem. Como é que o senhor vê também esse aspecto? A chance da pessoa, vamos colocar assim, que alcançou uma determinada idade, prosseguir realmente neste mercado, contribuindo, sem, claro, de alguma forma, entender de que muitos trabalham até uma determinada idade buscando aposentadoria.
Mas diante dessa realidade que hoje temos aí a inteligência artificial chegando, anulando empregos aí dos humanos, muitos entendendo daqui a pouco as máquinas é que serão nossos patrões. Como é que o senhor vê também esse aspecto, doutor Diego? Eu vejo de uma forma muito preocupante, Walter, porque essa questão do mais velho ser descartado, ela é mundial, ela é histórica, sempre aconteceu, né? Então, o mundo sempre olhou para a pessoa mais velha como aquela que precisa dar espaço para aquele mais novo, que está com ideias novas, né? O que nós estamos vendo agora é uma situação diferente. Porque antes nós tínhamos um marceneiro, um exemplo. Um marceneiro que fazia ali seus móveis, só que chegava um marceneiro mais novo, com ideias novas, com uma arquitetura nova, então acabava substituindo aquele mais velho, até por saber usar máquinas e ferramentas mais novas. Hoje nós estamos com um problema porque o marceneiro está precisando aposentar e o jovem não quer virar marceneiro, né? Então, o que vai acontecer da mão de obra de certos serviços no futuro? E nós estamos vendo que essas mão de obra estão ficando mais envelhecidas. Quando a gente chama, por exemplo, um marceneiro, não vai vir um novinho. Quando nós chamamos, em especial aqui em Brasília, que a gente tem pouca mão de obra, né, de serviços, né, quando nós chamamos um serralheiro, não vai vir uma pessoa jovem, porque esse jovem ele está, todas as vezes, na cabeça, na novidade. Qual que é a novidade? São as redes sociais, é o trabalho em plataforma, é o moderno. Só que dessa vez eles estão ficando desprotegidos. Antes nós víamos o arquiteto, o marceneiro mais jovem, olhando para o mais velho e falando assim, eu preciso tirar ele, eu vou proteger ele. O mais novo olha para ele e fala assim, nunca precisou disso aí, agora a situação é outra. Eu vou viver minha vida, eu vou investir o meu dinheiro, dançar na internet, ganhar meu dinheiro e não sei o que eu vou fazer com isso. Então nós estamos com essa preocupação de um início de trabalho mais tarde. Hoje as pessoas estão iniciando a vida laboral mais tarde, que é um problema para a Previdência, porque eu tenho menos arrecadação. Mas ao contrário, também é um problema porque eu tenho menos arrecadação, mas eu vou atrasar a aposentadoria pela idade mínima, porque ela também está entrando mais tarde no mercado de trabalho. Então é um problema que nós temos que resolver e eu não sei muito bem qual seria a solução. Fugiria muito do âmbito do direito a gente discutir como que essas relações sociais vão tentar se pacificar. Mas a situação de fato é muito preocupante, né? Nós temos que começar já a pensar nisso. A experiência do mais velho sempre serviu para conduzir o mundo. E eu acho que nós temos que aproveitar enquanto ainda temos essa experiência útil, essa sabedoria, para tentar deixar um futuro melhor para os nossos filhos, para deixar um futuro melhor para as gerações que vão vir, porque elas vão precisar contribuir, elas vão precisar viver, elas vão precisar trabalhar e, pelo que eu tenho visto, eu acho que a gente ainda vai precisar de atividades fins. Nós ainda vamos precisar de chaveiro, nós ainda vamos precisar de marceneiro, nós ainda vamos precisar de pedreiro, nós ainda vamos precisar de advogados. E até nisso, como a Thaís disse, nesse novo mercado de trabalho 4.0, nessa Previdência 4.0, né, até a advocacia está sendo substituída. Esses dias eu fui chamado, Walter, para um debate sobre o uso da inteligência artificial como futuro da advocacia. Eu falei, eu vou lá falar disso porque o cara está querendo acabar comigo. Né? Você acha que eu vou lá apoiar um negócio desse? Né? Assim, eles estão querendo criar inteligências artificiais que substituam o advogado previdenciário. E tem muito advogado previdenciário que fala, nossa, que lindo isso. É lindo, maravilha. Você vai sair daqui a pouco. Vai dar espaço para a máquina, porque vai bastar botar ali os dados, a máquina vai gerar um negócio que vai precisar do advogado. Para que vai precisar do juiz? Só faz cálculo, né? Vai fazer só cálculo, uma coisa básica. Não vai básica. nenhum risco social. Qual que vai ser a análise humana que eu vou precisar ter? Parece que nós estamos substituindo a análise do sentimento humano por sentimentos de dados binários. Né? Então, é preocupante, é muito preocupante que o mundo está passando, mas faz parte. O mundo tem que passar por essas coisas, tem que se chacoalhar e cabe a nós tentar discutir e tentar encontrar o melhor caminho possível. Chacoalhar o mundo é uma frase interessante, né, doutora Thaís? Tanto que, antigamente, os pais investiam nos filhos para que, uma vez envelhecidos os pais, os filhos, de alguma forma, os acudiriam dentro de uma necessidade. Hoje é o inverso, né? Hoje os filhos agradecem muito a Deus por ter os pais aposentados para que eles continuem em casa, tanto que tivemos um episódio aí de não sei se foi no Brasil, não recordo agora, de uma mãe que entrou na justiça para despejar os filhos de casa, porque com mais de 40 anos
trabalhavam, não contribuíam com nada, mas usufruíam, portanto, ali da casa dos pais, que eram, portanto, aposentados. Mas a pergunta é justamente essa, né? Essa questão, de alguma forma, o aposentado hoje sustentando o filho, aquele que está empregado, mas ganha pouco, aquele que está desempregado, tem inclusive família, mas os pais aposentados que de alguma forma ajudam. Quer dizer, não é um ponto de estudo, até porque pouco se debate sobre este assunto, e só quem sabe onde é que o sapato aperta é que grita, mas é um grito aparentemente isolado. Quer dizer, dentro do campo da ciência, desse ponto que nós estamos abordando, ou seja, da Previdência, como é que a senhora vê esse ponto também? Ou seja, hoje os aposentados sustentando os filhos que deveriam estar no mercado de trabalho, mas alegam que não têm emprego e daí então ficamos, portanto, nessa ciranda. Bem, essa questão ela é bem relevante, e aí eu digo também assim, que o mundo inteiro tem pensado sobre essa questão do desemprego, né? O desemprego, ele é o risco também da modernidade, e não deixa de ser agora na pós-modernidade, que é quando você tem pessoas querendo trabalhar e não conseguem o trabalho, né? Exato. Os países envolvidos têm pensado em algumas soluções, como redução da jornada de trabalho. Então, você ter jornadas menores para que mais pessoas possam trabalhar. Mas ganhando menos também. E aí você tendo... Aí depende da área, né? Porque assim, o que acontece? Eu acho que a gente tem que ter uma inteligência, porque tudo tem um lado bom e ruim, né? Então, por exemplo, a modernização no mercado de trabalho hoje possibilita, por exemplo, o home office, em que você pode conciliar, às vezes, dependendo da área, né, uma convivência familiar melhor, a depender não, né? A gente tem, efetivamente, a máquina, às vezes, substituindo trabalhos degradantes, que isso também é uma coisa boa, não é? Agora, o que a gente precisa? O trabalho, na nossa Constituição, ele é um valor estruturante. Se você olhar, ele está lá no primeiro artigo dos valores da nossa República Federativa, está o trabalho. Então, o trabalho é um valor que permeia, né, a nossa sociedade. Então, o trabalho digno, você se sentir útil, produtivo, né? E, obviamente, que numa transformação tecnológica e social gigantesca que estamos passando, algumas profissões estão ficando obsoletas, outras a gente nem imagina que ainda vão ter. Sim. E nem sempre nós temos uma profissionalização da população na mesma velocidade. Então, o que tem acontecido no Brasil, isso reflete, de certa forma, um trabalho, uma ausência que a gente tem e uma deficiência de políticas públicas na área de educação, de profissionalização. A gente investe muito pouco em profissionalização e modernização da população para poder ter... Existem hoje alguns empregos que têm carência de pessoas no mercado e tem outras que estão obsoletas. Então, essa transformação, ela é natural, ela acontece e vai acontecer sempre. E aí nós temos que pensar como atuar para que o emprego ele se mantenha de uma forma digna e que as pessoas possam, nas novidades que tem apresentado hoje, novas formas de trabalho, continuar contribuindo para a Previdência. O que tem acontecido é que, embora haja uma obrigação, qualquer pessoa no Brasil, qualquer pessoa que receba renda proveniente de um trabalho, se esse trabalho seu no TikTok, onde for, ela já é segurada obrigatória da Previdência. Ah, é? É porque o país... Ele é gigantesco e a Receita não consegue pegar todo mundo. Mas, em tese, nós já temos na lei. Hoje, se eu recebo renda proveniente de algum trabalho, seja ele qual for, eu já exerço no mundo fenomênico aquilo que a norma diz que é obrigatoriamente fato gerador de um tributo que é contribuição previdenciária. Só que a gente acha que a gente escolhe quanto contribuir. Entendeu? Então, na verdade, hoje a gente não tem que inventar, já existe, já está regulamentado isso. Só que é algo que tem escapado e, por outro lado, não tem sido incentivada essa contribuição. Então, o que nós temos que pensar? Como a gente pode trazer essas pessoas para o mercado de trabalho? Hoje as pessoas acham que previdência privada é melhor que a pública. E ela não é melhor nem pior, ela é diferente. Esse é o slogan dos Cobras da Notícia, um programa que tinha
da década de 60, viu, doutora Thaís? Pois é, então Mas assim... que encaixou muito bem, né? ela é diferente, porque a Previdência Pública ela tem uma coisa chamada solidariedade. Então, todo mundo contribui, Sim. mas o risco não acontece na mesma hora para todo mundo. Então, você consegue proteger mais pessoas, maior quantidade de riscos. Então, se você contribui para a Previdência, você está ali protegido com mais de uma dezena de benefícios. Então, você consegue uma proteção financeiramente contribuindo menos com maior proteção. Só que ela só te protege até um teto, que é o 7.500 em 2023. Por quê? Ela não está preocupada em manutenção de poder aquisitivo, ela está preocupada em você não passar por estado de necessidade. Já a Previdência, e ela trabalha em modelo de repartição. Então, quem está contribuindo, esse dinheiro já está sendo gasto com quem está recebendo. Já a Previdência Privada, ela trabalha em modelo de capitalização. Então, aquele valor vertido vai ser capitalizado no mercado financeiro pela entidade de previdência complementar e lá na frente, de acordo com o que você tiver acumulado, você vai receber o seu benefício, né, de acordo com a sua expectativa de vida na data da aposentadoria. A pergunta é, e se você, no meio do caminho, tem uma incapacidade para o trabalho e não consegue acumular suficientemente com a aposentadoria? E aí? É a pública que vai te salvar. Então, uma não substitui a outra. Veja, até nos Estados Unidos, a gente fez um curso em Harvard há uns anos atrás, e nós estudamos lá como que funciona. A gente tem a previdência pública, igual a nossa, deficitária igual a nossa, que protege até um determinado valor. E tem a privada. Só que a privada ela é altamente incentivada para que os empregadores forneçam para os seus trabalhadores a privada. Então, em média, o trabalhador, quando ele aposenta, ele tem 40% dele pago pela pública e 60% da privada. Daí você consegue garantir um bem-estar maior. Então, no mundo ideal, era todo mundo ter uma pública, no máximo possível, e uma privada. Só que a nossa realidade de pobreza é tão grande que a gente mal consegue ter na pública e quando consegue é um salário mínimo. Né? Então, são desafios, mas eu venho reforçar que nós temos que reformar a Previdência para modernizá-la. Os novos riscos da pós-modernidade estão escapando às nossas mãos e a gente tem conseguido cada vez proteger menos pessoas e garantindo benefícios menores. Então, nós temos um retrocesso em termos de proteção e nós precisamos questionar o que a gente quer em termos de bem-estar da população. Porque quanto pior for, e é o que você deu o exemplo aqui, hoje os aposentados com um salário mínimo sustentando uma família inteira, porque os jovens não estão conseguindo no mercado de trabalho. Será que a gente não tem que investir em políticas públicas para profissionalizar esses jovens? Né? E também pessoas de idade avançada que também precisam ter ali novas formas de trabalho. Então, é algo complexo mesmo, não é algo simples, mas eu costumo ver sempre o copo cheio, não o copo vazio. Eu acho que a gente tem, sim, o mundo já passou por dificuldades muito piores e isso aí a gente consegue, tendo vontade, consegue resolver. Doutora Carmen, claro, né, quando se fala em modernizar o nosso sistema previdenciário, quando se fala em modernizar, tem que pensar também de forma firme no ser humano, ou seja, naquela pessoa que enfrentou um concurso público e que devidamente foi preparada para poder enfrentar, portanto, esse sistema. Claro que bem sempre aquela explicação de que hoje as filas são enormes dentro do campo da Previdência, é a fila da fila da fila, por conta justamente da ausência de servidores que muitos foram embora por conta de aposentadoria, enfim. E os que têm, a demanda é muito grande e praticamente impossível. Aí entra a inteligência artificial no sentido de não ter fila na porta, portanto, das agências. E aparentemente está tudo bem, quando na realidade, de forma virtual, só Deus sabe como está, portanto, aquela situação. Como é que a senhora vê também esse aspecto? Bem, eu penso da seguinte maneira. Fala-se em modernizar, mas não se cuida da base. Né? Não há o que modernizar se a base aqui não tá boa ainda. Só puxando um pouquinho do assunto, que eu acho que tem tudo a ver, a questão que a gente está falando, né, que hoje o jovem tem 30 anos e namora com os pais, né, não está no mercado de trabalho porque não tem experiência nenhuma, e a gente cai sempre naquela, né? Vai para o mercado de trabalho, não tem experiência, não se contrata, mas também, se não contratar, ele não vai ter experiência. E aí eu entendo que tudo está na base da educação. Não falo da educação dos pais, não. É do ensino educacional mesmo. Imagina se a gente tivesse uma educação que o jovem ali no ensino médio, ele já pudesse entrar no mercado de trabalho, houvesse convênios com a empresa, onde você já buscasse aquele jovem ali do ensino médio para trabalhar, a partir do trabalho ter uma experiência, e dessa experiência ela já poderia estar contribuindo
ali para a Previdência, não é? Então, já seria você, já desde jovem, tá entendendo que, ao trabalhar, você contribui para a Previdência e lá na frente você está garantindo uma aposentadoria, né? E é a mesma coisa na faculdade. Você passa pelo ensino médio, que você sai sem experiência nenhuma. Você, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Né? Ou você vai para empregos que você vai ganhar ali muito pouco, né? Que não vai te dar uma boa, como é que fala, bons recursos, né? E você entra na faculdade. Chega na faculdade, você fica no mesmo dilema, porque você termina uma faculdade e você ainda não tem uma profissão, né? Você tem dificuldade de entrar no mercado. Então, imagina se já desde o ensino médio você já pudesse estar em empresas trabalhando ou aprendendo, né? E a mesma coisa, quando você entra na faculdade, por que empresas não têm convênio para já pegar esse jovem? Gente, o jovem hoje, o que ele entende de tecnologia é incrível, né? Olha como seria muito mais fácil que desde o período da faculdade ele já tivesse envolvido, ele já estivesse trabalhando, ele já estivesse contribuindo, né, para a Previdência. Então, assim, pensar, vamos modernizar? Lógico, vamos modernizar, porque a sociedade muda, né? Então, assim, até tem riscos que tem que ser mudado, né, doutora Thaís, para ser protegido, porque a sociedade vai mudando. Então, os riscos também eles vão sendo mudados também, né? Então, assim, pensa em modernizar. Ok, vamos modernizar, mas vamos trabalhar essa base aqui? Vamos trabalhar o jovem ali desde, né, do ensino médio, quando já começa a pensar numa profissão, já começa a pensar em que vai trabalhar? Vamos pensar nessa base. Eu acho que se começasse por aqui, eu acho que a Previdência melhoraria, ou talvez, né, tivesse um futuro melhor. Ainda nessa mesma linha, doutor Pedro, eu também gostaria de ouvir o senhor, mas o senhor fica à vontade caso o senhor queira resgatar algum assunto que o senhor gostaria de também responder. Sim, acho que o nosso debate deixa bem claro que o problema da Seguridade Social é multidisciplinar. Né? Não é uma questão econômica tão somente, mas econômica e social, e precisa de atuação em diversas frentes para que a gente possa resolver esses problemas que, na verdade, são sintomas, né, de causas que a gente precisa entender e tentar melhorar. Então, essa situação que foi trazida pela Carmen de profissionalização e qualificação dessa mão de obra que vai em busca do mercado de trabalho é muito importante justamente para isso, e é outra frente que a gente precisa trabalhar para melhorar a nossa seguridade social. Então é isso. Perfeito. Bom, a gente já está caminhando aqui para... Quando o programa é bom, né, interessante, o tempo voa, né? Como o tempo voou, o tempo encurtou, então nós vamos aqui para as considerações finais. 3 minutos, eu acho que dá, doutor Diego, se eu, de alguma forma, também nos trazer pontuações que não foram perguntadas para o senhor fica à vontade nesses 3 minutos, por favor. Inicialmente eu agradeço aí o convite da Rádio Justiça por contar e produzir mais esse debate, que é sempre enriquecedor para nós aqui, para toda a sociedade. Parabéns a todos aí que participam dessa produção. E com relação à minha fala final, o que fica é o baixo salário, né? Nós temos um salário baixo, muito baixo no Brasil, que nos impede de comparar a outros modelos de seguridade no mundo, como, por exemplo, que a Thaís trouxe dos Estados Unidos. Lá eles têm um modelo de segurança social, o Social Security deles, que é como se fosse o nosso INSS aqui. Tem várias diferenças, óbvio, né? Mas a ideia é basicamente a mesma, e tem a previdência complementar. Lá eles conseguem manter os 2 regimes justamente porque se tem salários melhores. Há o que complementar. No Brasil, nós estamos falando de uma média de benefícios previdenciários, onde 80% dos benefícios pagos são de até 2 salários mínimos. Isso não porque o benefício em si é muito ruim, mas porque o salário é muito baixo e a média, obviamente, dá um valor muito menor. Então, se quisermos tratar, e eu sou um apoiador da Previdência Complementar, tá? Que fique bem claro isso, mas se quisermos apoiar e fomentá-la ainda mais, nós precisamos melhorar os salários, porque só tem que complementar aquilo que a pessoa realmente precisa. Se eu estou com salários, uma média de 2 salários mínimos, de 3 salários mínimos, a Previdência Social consegue suportar esse pesar, né? Essa despesa, esse risco. Agora, se eu estou falando de uma pessoa com salários maiores que 7.507 hoje, que é o teto da Previdência, daí nós podemos pensar, na minha opinião, em uma complementação. Antes disso, nós temos que pensar que a vida não é só futuro, a vida é também presente. E
para garantir esse presente é que a Previdência Social está aqui, obrigando a cada um tirar um pouco do seu bolso para contribuir para o sistema que amanhã vai lhe satisfazer. Mas não só viver para isso. Uma boa parte do salário também tem que dar cultura, tem que dar educação, tem que dar lazer, tem que viajar, tem que aproveitar a vida. Não só o trabalho, que hoje é o que muitos vendem, né? Só trabalha. E nem tudo é só trabalho, Walter. A vida tem que ser vivida, o futuro tem que ser planejado e cuidado. A Previdência deve suportar o risco necessário. A partir do momento que você precisa ter um suporte a mais, você complementa. Antes disso, viva, faça a sua parte, contribua para o sistema que é de todos nós e vamos torcer e trabalhar para mantê-lo, ao invés de torcer para destruí-lo. Ele é o que mantém a economia do nosso país, ele é o que mantém a paz nas famílias e ele é o que mantém o bem-estar de todos nós. E como eu digo, para mim é um prazer ser advogado previdenciário, Walter, porque é uma das áreas, para mim, é a área que mais traz retorno pessoal, porque o advogado previdenciário ele só faz bem. Ele só faz bem para uma família inteira, para uma comunidade, quando consegue conceder um benefício. É uma área muito linda, uma área muito bela de pessoas que trabalham para fazer o bem, mas às vezes eu me pergunto se o sistema fosse mais efetivo, será que seríamos tão necessários ainda? Então ainda tem muita coisa para discutir, em especial sobre essa efetividade do sistema, para que o bem-estar, a justiça social e a ordem imperem em nosso país, que sejamos uma nação feliz. Muito obrigado. Doutora Thaís Riedel Ramos também, com os 3 minutos, a senhora fique bem à vontade, doutora Thaís. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, ladeada desses profissionais que admiro muito, doutora Carmen, doutor Pedro, doutor Diego, com você também, Walter, sempre muito solícito conosco e também muito preocupado com essa questão previdenciária. Agradecer a todos que estão nos ouvindo, a produção também do programa. E concluo dizendo que falar de previdência não é algo simples, é algo complexo, envolve muitos aspectos. Como o doutor Pedro falou, é multidisciplinar, que a gente é uma área do direito que tem impactos na economia, políticos, sociológicos, a gente fica, nós juristas nós ficamos no meio todos esses fatores que acabam influenciando aqui no que nós nos debruçamos, que são as leis previdenciárias, né? Então é algo complexo, mas é algo muito dignificante a gente poder pensar em bem-estar da população, a gente poder ter ali pessoas com mínimo de dignidade. Então, é uma área que a gente tem assim, uma satisfação muito grande de poder trabalhar e também contribuir, né? Seja aqui em debates, seja no Congresso com ideias, seja nos institutos, nas associações que a gente procura disseminar esse conhecimento. Quero fazer um alerta aqui para a população, aqueles que estão nos ouvindo. Sejamos previdentes, né? Qualquer um de nós estamos sujeitos a passar por uma situação de risco a qualquer momento. A gente não pensa que amanhã pode ter uma situação de um acidente, uma doença, até mesmo a morte. E às vezes nós temos dependentes, pessoas que precisam também de nós, né? O desemprego pode acontecer em qualquer momento. Então, eu sei que muitas vezes é difícil, muitas vezes sobra pouco, mas mal ou bem, com todas as dificuldades que ainda temos, a Previdência Pública ainda consegue garantir minimamente uma dignidade quando a gente não consegue ter o sustento do nosso trabalho. Então, não deixem para ver sua situação previdenciária só lá na frente, na hora que vocês pensarem em aposentar. Já olhem agora, entrem no Meu INSS, já verificam como está seu extrato. Todo mundo tem um extrato chamado CNIS, que é Cadastro Nacional de Informações Sociais. Verifique se todos os seus empregos que estão lá direitinho, se as contribuições estão lá direitinho. Já verifique, já faça, o próprio sistema faz algumas simulações para você ter uma ideia quais são as datas das prováveis aposentadorias, né? Então, que possamos ser previdentes e que possamos ter um sistema cada vez melhor e mais adequado àquilo que a Constituição, eu repito, lá atrás já desenhou, que é um sistema de seguridade social rico, um sistema de seguridade social amplo, que tem missões ambiciosas, mas que ainda está longe do que foi desenhado para ser e que, obviamente, envolve
um desafio muito grande de como implementar, né, tal engenharia, mas eu acredito que a gente tem sim como ter um sistema sustentável, né, que ninguém está querendo criar despesas públicas de forma irresponsável, mas pontuar que todo real que vai para um aposentado, ele volta para a economia no consumo. Então, aqui a gente também traz todo um panorama econômico que envolve e, com certeza, forma-se uma teia protetiva que ela traz dignidade às pessoas e ela traz não só para aqueles que contribuem para a Previdência, mas também na assistência e no nosso sistema de saúde. Então, espero que possamos ter aí novos debates. Estamos sempre à disposição, aqui nós da SEBRAP, também do IBDPREV, né, todos os institutos, a gente tem como missão, né, disseminar, trabalhar nessa educação previdenciária que é tão importante. Então, conte conosco. Perfeito. Doutora Carmen, também, por favor, os 3 minutos para as considerações finais. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, Walter, que você tem nos dado. Para mim é uma honra aqui estar debatendo com a doutora Thaís, o doutor Diego, doutor Bruno. Desculpe, Pedro. Doutor Pedro. E que aqui é uma grande oportunidade de a gente estar informando a população em geral sobre a Previdência, né? Eu entendo que a população tem que começar a entender um pouquinho que não paga só a Previdência Pública só quem trabalha de carteira assinada, né? Que aquela pessoa que trabalha, né? Quantas pessoas tem ali uma fábricazinha, faz bolo, vai e começa a vender ali na porta, né? De um colégio e tal, que essa pessoa também ela tem que contribuir, né? Que uma dona de casa, pode ser o homem ou a mulher que, né? Que só vive ali, né? Cuidando do seu lar, se ele quiser, ele também pode contribuir, né? Que a gente tem que entender, como o doutor Diego falou, bem dito, a vida não é só o futuro, é agora também, né? E as coisas acontecem, né? Sem a gente querer. Ninguém escolhe ficar doente, ninguém escolhe morrer, né? E se você tiver um mínimo de proteção, eu acho que esses sofrimentos podem ser amenizados. Então, o que eu desejo é que a população realmente comece, né, a procurar um pouquinho, entender o que é a Previdência, o que ela traz, o que ela me protege, né? Se eu posso contribuir, se eu não posso contribuir, né? E que o governo incentive também a população, né, que possa trabalhar, que possa contribuir, como eu falei, que o jovem tenha oportunidade ali já no ensino médio, na faculdade, poder estar dentro de uma empresa, poder já estar contribuindo e já ter uma previdência, já pensando naqueles riscos que ele pode vir a ter, né? O previdenciarista, ele sempre é muito grato, porque ali não é só um benefício, né, doutora Thaís? São pessoas que a gente convive. Quando você consegue uma proteção, um benefício, quando o cliente chega, ele chora, te agradece. E a senhora também emociona, né? Sim, eu sou imensamente feliz. Eu comecei a advogar tarde, né? E aí eu sou um exemplo de que como é bom, a qualquer época, você começar a trabalhar, você começar a contribuir. E, de algum modo, você ajuda, né, a sociedade, claro. Você está contribuindo, você está criando bens, sim. Você está criando proteção. E que a sociedade discuta um pouquinho mais sobre a Previdência. Perfeito. Agora é com o senhor, doutor Pedro. 3 minutos também para as considerações finais. Obrigado, Walter. Agradeço o convite. É um prazer poder discutir esse tema tão relevante ao lado dessas pessoas que trabalham para o direito previdenciário. Estou aqui com 2 professores meus, né, doutora Thaís, doutor Cherulli. Então, muito grato de estar aqui. É sempre muito relevante poder debater esses temas sobre a Seguridade Social, porque, como bem destacado pelo doutor Diego, a nossa Seguridade Social ela busca trazer ordem social. Do outro lado, nós temos a desordem. Então, é sempre relevante, é sempre importante debater esse tema. Muito obrigado. Doutora Thaís, eu não esqueci do livro não, viu? O lançamento vai ser quando mesmo? Conta para nós aqui, doutora Thaís. Dia 20 de novembro, é uma segunda-feira à noite, no STJ. São todos convidados. O nome do livro é A Inseguridade Social no Brasil. Ui. Desafios para uma Seguridade 4.0. O título é inteligente, não né? É? Vamos sugestivo. Para a gente poder refletir aí juntos. Tudo isso que a gente conversou aqui são temas
que nós na academia temos discutidos e eu quis, né, que esse conhecimento pudesse ser aí divulgado para outras pessoas, para que a gente possa aí lançar luzes sobre esses problemas. Então, estão todos convidados e será uma alegria, uma honra poder contar com vocês. E é evidente que chegando mais próximo, nós vamos fazer de novo a divulgação, mas será no dia 20 no Superior, no STJ, Superior Tribunal de Justiça. Achei interessante. Como é que surgiu essa ideia desse título, doutora? Que é para chamar realmente a atenção, né? A insegurança social. Na verdade, eu mostro que o modelo de seguridade social que foi pensado na Constituição de 88 para a proteção de riscos tem sido alterado sem análise dos riscos. Então, tem gerado um estado de inseguridade social. E os riscos da pós-modernidade, que envolve tudo isso que a gente falou aqui, não estão sendo analisados nas reformas, apenas redução de despesa. E aí eu pontuo o que o mundo tem pensado aí sobre esses novos riscos da pós-modernidade, para a gente também trazer luzes aí, algumas propostas, né? Então, a gente faz a crítica, mas também traz aí algumas propostas para pensar no sistema e continuar sempre avançando. Né? A gente contribuir com o avanço civilizatório da humanidade. Doutora Thaís, um abração para a senhora, valeu, muito obrigado por estar conosco aqui nos estúdios da Rádio Justiça. Eu que agradeço, a alegria. Doutor Diego Chiruli, também é sempre um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado também ao senhor. Eu que agradeço, estou sempre à disposição de vocês. Doutor Pedro, da mesma forma, muito obrigado, até um próximo encontro. Obrigado, mano. Doutora Carmen, da mesma forma, muito bom também tê-la aqui no programa. Muito obrigado, Walter, pela essa oportunidade. E assim chegamos ao fim da edição de hoje do nosso Justiça na Tarde Debate, programa que teve a minha apresentação. Sou Walter Lima, que teve a produção de Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos do Neto Silva e a coordenação de jornalismo de Marcela Luiza. Boa tarde e até o nosso próximo encontro. Até lá. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.